Capítulo 3º. Do Orçamento. Artigo 147. O orçamento público, expressão física, social, econômica e financeira do planejamento governamental, será documento formal de decisões sobre a alocação de recursos e instrumento de consecução, eficiência e eficácia da ação governamental. Artigo 148. Na elaboração de seu orçamento, o Distrito Federal destinará anualmente às administrações regionais recursos orçamentários em nível compatível, com critério a ser definido em lei, prioritariamente para o atendimento de despesas de custeio e de investimento, indispensáveis à sua gestão. Parágrafo único. Para os fins preconizados no caput, as regiões administrativas constituem-se individualmente em órgãos. Artigo 149. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Inciso 1º. O Plano Plurianual. Inciso 2º. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3º. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. O Plano Plurianual será elaborado com vistas ao desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, podendo ser revisto ou modificado quando necessário, mediante lei específica. Parágrafo 2º. A lei que aprovar o Plano Plurianual, compatível com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, estabelecerá, por região administrativa, as diretrizes, objetivos e metas, quantificados física e financeiramente, da administração pública do Distrito Federal, no horizonte de 4 anos, para despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas a programas de duração continuada, a contar do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, compatível com o Plano Plurianual, compreenderá as metas e prioridades da administração pública do Distrito Federal, incluídas as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária, estabelecerá a política tarifária das entidades da administração indireta e a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, bem como definirá a política de pessoal a curto prazo da administração direta e indireta do governo. Parágrafo 4º. A Lei Orçamentária, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreenderá. Inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes do Distrito Federal, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Inciso 2º. O orçamento de investimento das empresas em que o Distrito Federal, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º. O orçamento de Seguridade Social, abrangidas todas as entidades e órgãos ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos ou mantidos pelo poder público. Parágrafo 5º. O orçamento da Seguridade Social compreenderá receitas e despesas relativas à saúde, previdência, assistência social e receita de concursos de prognósticos, incluídas as oriundas de transferências, e será elaborado com base nos programas de trabalho dos órgãos incumbidos de tais serviços, integrantes da administração direta e indireta. Parágrafo 6º. Os projetos de lei referentes a matérias de receita e despesa pública serão organizados e compatibilizados, em todos os seus aspectos setoriais, pelo órgão central de planejamento do Distrito Federal. Parágrafo 7º. Integrarão o projeto de lei orçamentária, além daqueles definidos em lei complementar, demonstrativos específicos com detalhamento das ações governamentais, dos quais constarão. Inciso 1º. Objetivos, metas e prioridades, por região administrativa. Inciso 2º. Identificação do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias,
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Inciso 3º. Demonstrativo da situação de endividamento, no qual se evidenciará, para cada empréstimo, o saldo devedor e respectivas projeções de amortização e encargos financeiros correspondentes a cada semestre do ano da proposta orçamentária. Parágrafo 8º. A lei orçamentária incluirá, obrigatoriamente, previsão de recursos provenientes de transferências, inclusive aqueles oriundos de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos similares com outras esferas de governo e os destinados a fundos. Parágrafo 9º. As despesas com publicidade do Poder Legislativo e dos órgãos ou entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo serão objeto de dotação orçamentária específica, destinando-se, no mínimo, 10% de seu total para a contratação de veículos alternativos de comunicação comunitária impressa, falada, televisada e online sediados no Distrito Federal. Parágrafo 10. O orçamento anual deverá ser detalhado por região administrativa e terá entre suas funções a redução das desigualdades interregionais. Parágrafo 11. A lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, excluindo-se da proibição. Inciso 1º. A autorização para abertura de créditos suplementares. Inciso 2º. A contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Inciso 3º. A forma de aplicação do superávit ou o modo de cobrir o déficit. Parágrafo 12. Cabe à lei complementar estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para instituição e funcionamento de fundos, observados os princípios estabelecidos nesta lei orgânica e na legislação federal. Artigo 150. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão encaminhados à Câmara Legislativa, que os apreciará na forma de seu regimento interno. Parágrafo 1º. O projeto de lei do Plano Plurianual será encaminhado pelo governador à Câmara Legislativa até 15 de setembro do primeiro ano de mandato e devolvido para sanção até o encerramento da primeira sessão legislativa. Parágrafo 2º. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 7 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido pelo Legislativo para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Parágrafo 3º. O projeto de lei orçamentária para o exercício seguinte será encaminhado até 3 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro em curso e devolvido pelo Legislativo para sanção até o encerramento do segundo período da sessão legislativa. Parágrafo 4º. Cabe à comissão competente da Câmara Legislativa examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo governador do Distrito Federal. Parágrafo 5º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem serão admitidas desde que: Inciso 1º. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: Alínea A. Dotações para pessoal e seus encargos. Alínea B. Serviço da dívida. Inciso 3º. Sejam relacionadas: Alínea A. Com a correção de erros ou omissões. Alínea B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 6º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual.
Parágrafo 7º. As emendas serão apresentadas à comissão competente da Câmara Legislativa, que sobre elas emitirá parecer, e serão apreciadas na forma do regimento interno. Parágrafo 8º. O governador poderá enviar mensagem ao Legislativo para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada, na comissão competente da Câmara Legislativa, a votação da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 9º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 10. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 11. As receitas próprias de órgãos, fundos, autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, bem como as das empresas públicas e sociedades de economia mista, serão programadas para atender preferencialmente gastos com pessoal e encargos sociais, amortizações, juros e demais encargos da dívida, contrapartida de financiamentos ou outros encargos de sua manutenção e investimentos prioritários, respeitadas as peculiaridades de cada um. Parágrafo 12. Não tendo o Legislativo recebido a proposta de orçamento anual até a data prevista no parágrafo 3º, será considerado como projeto a lei orçamentária vigente, com seus valores iniciais, monetariamente atualizados pela aplicação do índice inflacionário oficial. Parágrafo 13. Na oportunidade da apreciação e votação da lei orçamentária anual, o Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo todas as informações sobre o endividamento do Distrito Federal, sem prejuízo do disposto no artigo 146, parágrafo 4º. Parágrafo 14. São anualmente desvinculados e automaticamente transferidos para o Tesouro do Distrito Federal os recursos de superávit financeiro de órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as receitas. Inciso 1º. Originárias de convênios e operações de crédito. Inciso 2º. Próprias da unidade orçamentária. Inciso 3º. Previdenciárias. Inciso 4º. Destinadas. Alínea A. Às ações e aos serviços públicos de saúde, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino e às demais vinculações compulsórias previstas na Constituição Federal. Alínea B. A fundo constituído para custeio de ações e programas voltados para apoio à cultura, apoio ao esporte, combate a drogas ilícitas, meio ambiente, sanidade animal, assistência social, direitos da criança e do adolescente e assistência à saúde da Câmara Legislativa, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Parágrafo 15. As emendas individuais dos deputados distritais ao projeto de lei orçamentária anual são aprovadas até o limite de 2% da receita corrente líquida nele estimada. Parágrafo 16. Ressalvado o impedimento de ordem técnica ou jurídica, é obrigatória a execução orçamentária e financeira dos programas de trabalho incluídos por emendas individuais dos deputados distritais ao projeto de lei orçamentária anual ou aos projetos que modifiquem a lei orçamentária anual. Inciso 1º. Quando destinadas a investimentos, manutenção e desenvolvimento do ensino ou ações e serviços públicos de saúde e infraestrutura urbana. Inciso 2º. Nos demais casos definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 17. Além da obrigatoriedade de execução prevista no parágrafo 16, os remanejamentos das emendas individuais somente podem ocorrer por manifestação expressa do autor que seja detentor do mandato, ou, em não sendo, por deliberação do plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Parágrafo 18.
A execução das programações de caráter obrigatório decorrentes das emendas individuais deve ser equitativa durante o exercício, atendendo de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente de sua autoria. Artigo 151. São vedados. Inciso 1º. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que cedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A realização de operações de crédito que cedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pela Câmara Legislativa, por maioria absoluta. Inciso 4º. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive os mencionados no artigo 149, parágrafo 4º, desta Lei Orgânica, em conformidade com o artigo 165, parágrafo 5º, da Constituição Federal. Inciso 9º. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Inciso 10. A concessão de subvenções ou auxílios do poder público a entidades de previdência privada. Inciso 11. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelo Distrito Federal e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública, e será objeto de apreciação pela Câmara Legislativa no prazo de 30 dias. Parágrafo 4º. A autorização legislativa de que trata o inciso 9º dar-se-á, por proposta do Poder Executivo, que conterá, entre outros requisitos estabelecidos em lei, os seguintes. Inciso 1º. Finalidade básica do fundo. Inciso 2º. Fontes de financiamento. Inciso 3º. Instituição obrigatória de conselho de administração, composto necessariamente de representantes do segmento respectivo da sociedade de áreas técnicas pertinentes ao seu objetivo. Inciso 4º. Unidade ou órgão responsável por sua gestão. Artigo 152. Qualquer proposição que implique alteração, direta ou indireta, em dotações de pessoal e encargos sociais deverá ser acompanhada de demonstrativos da última posição orçamentária e financeira, bem como de suas projeções para o exercício em curso.
Parágrafo único. As proposições de créditos adicionais que envolvam a anulação de dotações de pessoal e encargos sociais somente poderão ser apresentadas à Câmara Legislativa no último trimestre do exercício financeiro relativo à lei orçamentária. Artigo 153. O Poder Executivo publicará, até o 30º dia após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido de execução orçamentária, do qual constarão: Inciso 1º. As receitas, despesas e a evolução da dívida pública da administração direta e indireta em seus valores mensais. Inciso 2º. Os valores realizados desde o início do exercício até o último bimestre objeto da análise financeira. Inciso 3º. Relatório de desempenho físico-financeiro. Artigo 154. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá procedimentos de ligação entre o planejamento de médio e longo prazos e cada orçamento anual, de modo a ensejar continuidade de ações e programas que, iniciados em um governo, tenham prosseguimento no subsequente. Artigo 155. Ao Poder Legislativo é assegurado amplo e irrestrito acesso, de forma direta e rápida, a qualquer informação, detalhada ou agregada, sobre a administração pública do Distrito Federal. Artigo 156. Os ocupantes de cargos públicos do Governo do Distrito Federal serão pessoalmente responsáveis por suas ações e omissões, no que tange à administração pública. Artigo 157. A despesa com pessoal ativo e inativo fica sujeita às disposições e limites estabelecidos na lei complementar a que se refere o artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou a contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só podem ser feitas. Inciso 1º. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Inciso 2º. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Parágrafo 2º. A adequação das despesas com pessoal à lei complementar referida neste artigo é feita na forma e nas condições do artigo 169 da Constituição Federal e na legislação aplicável sobre a matéria.